Exatamente um ano, em 20 de janeiro de 2021, Joe Biden se tornou o 46º presidente dos Estados Unidos e o mais velho de todos ao assumir o cargo aos 78 anos de idade. Um ano depois, com uma popularidade em baixa, Biden diz que os norte-americanos vivem em frustração e fadiga por uma nova onda de contaminações do coronavírus provocada pela variante Ômicron e preocupados pela maior inflação das últimas 4 décadas. Queremos ouvir, Ana, sobre esse primeiro ano do governo Biden. Qual o balanço até agora? Temos 2 minutos, Ana. Olha, Vitor, um ano muito complexo, eu diria. Acho que levaríamos um programa inteiro aí para falar só desse ano, né? Foram tantas coisas que aconteceram. Agora, essa semana, Joe Biden teve aí 2 derrotas históricas, uma na Suprema Corte Americana, que derrubou a ordem dele de vacinar todas as empresas que têm acima de 100 empregados. A Suprema Corte diz que isso é inconstitucional. E agora ele tentou isso com os democratas, com a maioria na Câmara e no Senado. Ele teve outra derrota agora no Senado. 2 democratas votaram com os republicanos numa tentativa de federalizar as eleições. Aqui nos Estados Unidos, cada estado decide como quer conduzir as suas eleições, até eleições presidenciais, e ele queria uma federalização, ele queria tomar conta das eleições de uma forma geral, e obviamente que isso não passou no Senado, com 2 democratas aí votando com os republicanos, isso em várias questões. A maior crise migratória da história, isso já está estabelecido, maior inflação dos últimos 40 anos, um dos maiores números de desemprego também dentro da pandemia, mas agora voltando, tentando reaquecer a economia, esses números não melhoram. Prateleiras vazias, né? E o crime, os números do crime, eles estão aí de vento em popa, os números preocupantes, principalmente, Vitor, 2021 foi o pior número em relação a crimes cometidos contra policiais. Mas você que está aqui nos acompanhando, vá participando também aqui pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 0620. Para você que chega agora, estamos falando aqui sobre a marca atingida hoje de um ano do governo Biden nos Estados Unidos. Guilherme Fiuza. O Biden é o filho da pandemia, né? Não tinha aquele negócio, democratas. Já perderam o direito de usar esse nome democratas, né? Virou uma falange de poder particular. E diziam, né, alguns muito conhecidos diziam que a Covid era um presente de Deus para eles, né? E esse presente, de fato, bagunçou a eleição. Foi aquela eleição que nós conhecemos, feita entre votos voadores pelo correio, repleta, uma torrente de indícios de fraude, sobre a qual o judiciário não se debruçou no mérito. Ou seja, uma eleição porca, que ficou enevoada na história e que pariu Joe Biden, o fenomenal Joe Biden, o maior fenômeno de votos da história dos Estados Unidos, mais do que seu padrinho Barack Obama. Então, evidentemente que é uma eleição dentro desse contexto, é o filho da pandemia. É um presidente que é um despachante do lobby, a gente já viu. Eu não vou ficar repetindo essa papagaiada em torno de suposta humanização. Eu não vou ficar repetindo isso. João Dória é aquele que diz que a vacina dele, né, tinha 100% de eficácia contra casos graves e óbitos. E nós perdemos um grande astro, o Tarcísio Meira, duplamente vacinado com essa vacina. Eu acho que alguns estão à vontade aí nesse terreno. Não, vamos nessa propaganda mesmo. Eu não vou ficar nunca à vontade nessa propaganda. São vacinas em desenvolvimento que nós saberemos no futuro o que elas são. Hoje a gente não sabe que vacina é essa. Só que o Joe Biden, esse personagem que eu descrevi, esse despachante, ele disse que você vacinado não pega Covid. O presidente dos Estados Unidos da América declara isso. Olha, durante uma pandemia, no meio de uma política sanitária que precisa ter altíssimo rigor e responsabilidade, é muito estranho, muito esquisito que um personagem como esse faça essa declaração e saia tranquilo dela, saia impune. Olha, não teve nem problema, não bateu nem um ventinho no Joe Biden, por conta de uma declaração absurda e irresponsável que denota intenções
inconfessáveis, numa política de saúde que é muito delicada. Então, esse é Joe Biden. E por que é Joe Biden? Porque ele é abraçado, ele é acarinhado por uma coisa que antigamente se chamava imprensa e que virou um consórcio, né, associado aí com plataformas e tal. É o seguinte, só pode passar ali a determinada cartilha. Fora daquilo, cortem-lhe a cabeça. O Joe Biden é fruto desse momento obscurantista que nós vivemos. Você, Salles? Olha, eu vou falar do Joe Biden no aspecto ambiental, que é o que eu conheço mais. O Joe Biden no aspecto ambiental é uma fraude completa. Eles movimentaram o mundo, criaram aquele... o Summit, que foi mais ou menos em abril do ano passado, criaram um monte de factoides, chegaram na COP26, não assinaram o acordo de banimento do carvão, mais do que isso, criaram um Forest Deal que não serve para nada, né? O Biden prometeu 20 bilhões de dólares naquele debate sobre a Amazônia, não deu um centavo sequer. Tem lá a Kamala Harris, que nada mais é do que um Guilherme Boulos de saia que sabe falar inglês, mas ela é uma esquerdista igual o Boulos. Então, eu acho o Biden uma desgraça. Não é à toa que a turma criou o Let's Go Brandon. Quer dizer, explica bem, né, qual é o sentimento da sociedade americana em relação ao governo do Joe Biden. Um governo fraco, hesitante, que fez besteira na retirada das tropas do Afeganistão, que não consegue aprovar nada porque não tem sequer fundamento para aquilo que apresenta. E no setor ambiental é realmente uma fraude. Tudo que eles fizeram foi alardear posições e transferir para o resto do mundo aquilo que eles disseram que iam fazer sozinhos. Então, eu acho o governo Biden realmente, esse 1 ano de Biden é realmente lamentável. E você, Zé, o que nos diz desse primeiro ano do novo governo americano? É um governo fraco, sim, e num momento decisivo para os Estados Unidos. Há muito eu venho observando, conversando com pessoas aqui, sobre exatamente esta posição de hegemonia que os Estados Unidos sempre exerceu no mundo inteiro, como polícia do mundo, como organizador, inclusive, da democracia, patrocinador de democracia em vários países, e que está perdendo exatamente para a China. Em muitos setores, e são muitos, a China hoje já é superior aos Estados Unidos e caminha a passos largos exatamente para se sobrepor. Da última vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fiquei impressionado com a quantidade de made in China que existe por lá. Tudo, até aqueles lápis, caneta e as bandeirinhas que a gente recebe de presente em todo lugar que visita nos Estados Unidos. Aí vem a bandeira dos Estados Unidos, o lápis com a bandeira dos Estados Unidos e vem lá Made in China. Todo lugar tem isso. Então, assim, é um momento importante que politicamente os Estados Unidos teria que estar forte e tem um governo fraco. O Biden, para mim, ele é um resultado, ele é um produto exatamente desta política sem pragmatismo, uma política de não ele, ninguém pensou nos Estados Unidos, quando elegeu o Biden, ele não tem condições físicas e práticas para exercer um cargo tão importante, talvez o cargo mais importante do mundo, né? E deu nisso, né? Num governo fraco, um governo sem postura e, inclusive, no meio ambiente, que faz essas defesas sectárias que não representam absolutamente nada e lutam até contra a defesa dos Estados Unidos. Para mim, presidente americano é presidente americano, mas que este saiu da linha, saiu. Algo mais, Ana? Não, só para complementar meu comentário, Vitor, que isso que nós estamos falando aqui, as próprias mídias aí mais ajustadas com o Partido Republicano, né? A CNN americana, a MSNBC, o The Atlantic, até essas mídias, esses veículos já estão aí com críticas bem profundas, bastante profundas em relação a essa administração Joe Biden, o que aí levanta bastante mesmo, né, a sobrancelha, porque estão criticando de uma maneira tão feroz assim a um presidente que eles endossaram e, inclusive, enterraram muita coisa durante a campanha, né? Dois números interessantes. Uma recente pesquisa agora, semana passada, do Instituto Quinnipiac, deu que os números da aprovação de Biden são números catastróficos. Apenas 33% concordam com essa administração
E um outro número interessante, aqueles eleitores que a gente chama de swing, que eles vão para um lado, vão para o outro, eles são independentes, né? E em 2020, os democratas eles tinham 5 pontos acima dos republicanos, ou seja, a balança foi de que os independentes eles cresceram 5 pontos para os democratas. A mesma pesquisa a semana passada mostra que esse número agora é de 7 pontos para os republicanos, o que mostra aí, pode mostrar uma indicação de que as eleições agora no final do ano para a Câmara e para o Senado, os republicanos apresentam aí uma ligeira vantagem. O que pode acontecer é que o Joe Biden, que já é considerado um pato manco, né, aquele lame duck que não consegue passar nada, depois desse ano aí, com a Câmara e o Senado com a maioria republicanos, aí é que não vai passar nada mesmo até 2024.